No mundo das finanças, os maiores investidores sobrevivem ao teste do tempo. Através da disciplina e da racionalidade, eles obtêm lucro quando os outros perdem. Eles encontram oportunidades quando as pessoas estão com medo. Investem com a inteligência e não com a emoção. E ainda assim, nenhum deles tem a mesma estratégia de investimento. Todos são únicos. Com uma metodologia simples e lógica, é como esse bom velhinho atingiu a fortuna de aproximadamente 4 bilhões de reais. Barsi viveu a sua infância no bairro do Brás, em São Paulo. Filho de imigrantes, perdeu seu pai de origem italiana quando ainda tinha apenas 1 ano. Sua mãe era uma das filhas do meio de uma família de mais de 10 irmãos que vieram da Espanha ainda criança após perderem tudo em uma grande enchente na cidade onde moravam. A vida era difícil. Após o falecimento do seu pai, o seu avô pediu que sua mãe desocupasse o apartamento onde viviam, sem se preocupar para onde iriam. Sua mãe então arrumou seus poucos pertences e foram morar em uma pequena casa na rua Caetano Pinto, no bairro do Brás. Logo viu que com o que recebia não dava para morar tão bem. Então se mudaram novamente, agora para um cortiço, também no bairro do Brás, conhecido como Quintalão. O garoto tomou seu primeiro banho de água quente apenas quando já tinha mais de 5 anos de idade. Eu vi o sacrifício que minha mãe fazia. Tentei, de alguma maneira, fazer alguma coisa para ajudá-la, para tentar ganhar um dinheirinho na época. Então, eu engraxava sapato. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar. Minha mãe chegou a ser depois contratada para trabalhar numa bomboniere de Cine Piratininga, lá no Brás. E eu fui ser baleiro, vendia bala. E mais tarde, como aprendiz de alfaiate ao lado da mãe, que havia aberto uma pequena loja. O aprendiz levou o conhecimento com ele e até hoje costura os botões que caem das roupas que rasgam da sua família. Faltava de tudo na família na infância de Barsi, menos educação. Como não pôde completar o ensino, sua mãe fazia questão que o menino não faltasse às aulas. Barsi também herdou da mãe a disposição incansável para o trabalho, acumulando até 3 empregos ao mesmo tempo e o estilo linha dura de cuidar das finanças. Aos 14 anos, ele conseguiu um emprego em uma corretora de valores, onde seria incentivado a buscar uma formação técnica em contabilidade. Nascia ali o interesse para o estudo dos balanços de empresa, algo que ele faz meticulosamente até hoje. Depois do diploma técnico, Barsi se formaria em Ciências Atuariais e concluiria outros 2 cursos de ensino superior: Direito, na Faculdade de Direito de Varginha, e Economia, na Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo. 2 formações consideradas essenciais para a análise de balanço de uma empresa e cenários econômicos e políticos. Com a formação, Barsi chegou a dar aulas de estrutura de análise de balanço, mas sua formação também abriria caminho para um cargo de auditor e o faria duvidar da sustentabilidade da Previdência Social no Brasil. Antes de completar 30 anos, Barsi começou a fazer o que poucos jovens fazem até hoje: preocupar-se com a aposentadoria. Barsi não queria ficar rico, mas nunca mais voltar a ser pobre naquelas condições miseráveis. Ao analisar o sistema previdenciário nacional, Barsi tirou 2 conclusões. A primeira, que o sistema estava caminhando para desmoronar. A segunda, que ele dependia apenas do seu trabalho para garantir a sua aposentadoria. Barsi também percebeu que 2 grupos de pessoas não precisavam se preocupar com a aposentadoria: os funcionários públicos, que receberiam o salário integral mesmo após pararem de trabalhar, e os empresários, que poderiam continuar recebendo os lucros das empresas que criaram. Como ele não tinha interesse nenhum em trabalhar para o governo, escolheu se tornar empresário. Mas, em suas próprias palavras, em vez de ser dono de um negócio pequeno, preferia ser sócio em vários negócios grandes. Esse raciocínio o levaria a comprar suas primeiras ações e mostrar para um amigo, que tentava convencê-lo a fazer um plano de previdência privada.
mas Bassi preferiu seguir por outros caminhos. Como auditor, ele tinha muito contato com balanços de empresa. Em 1970, ele começou a estudar sobre ações e elaborou um estudo que chamava Ações Garantem o Futuro. Com uma avaliação criteriosa de todos os setores e o seu nível de perenidade, assim chegou à conclusão de que havia alguns setores da economia com maiores chances de perdurarem, como os de alimentos, saneamento, energia, mineração e financeiro. Após elencar áreas consideradas mais promissoras, Bassi partiu então para uma listagem de todas as empresas de capital aberto que constituíam cada um desses setores e começou a garimpar, separando aquelas empresas com maiores chances de sucesso no longo prazo. Depois de organizar as empresas pelo resultado, chegou aquela que seria a melhor empresa para investir, a Anderson Clayton, uma companhia de capital externo com um preço de 50 centavos por ação e pagando um dividendo de 12 centavos. Mas aqui Bassi encontrou uma falha no seu projeto. Esse trabalho aqui não vai dar certo. Aí ele chegou para mim e disse assim, você sabe quem é dono da Anderson Clayton? Eu falei, não. Ele falou, os donos da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos, elas são americanas, que elas herdaram. E, sinceramente, a gente não sabe até quando elas vão resistir e vender a empresa. E quem o alertou para o problema foi o próprio vice-presidente da companhia. O aviso serviu para que Bassi mudasse a sua estratégia de investir na Anderson Clayton e também para mostrar como era importante conhecer profundamente as companhias em que pretendia investir. Bassi precisou se conformar com a empresa que estava em segundo lugar em sua lista, a Companhia Energética de São Paulo, a CESP. Bassi então passou a economizar tudo o que podia do seu salário de auditor para comprar as ações da companhia, isso no começo da década de 1970. Como um dos mais antigos investidores da Bolsa de Valores, com mais de 50 anos de investimento, sua trajetória se mistura um pouco com a da própria instituição. As primeiras ações que Bassi comprou, por exemplo, foram negociadas em um pregão viva voz no antigo Palácio do Café. No começo da década de 1970, Bassi também chegou a ser sócio de uma corretora, a Cruzeiro do Sul. Depois passou 18 anos dando expediente como editor de economia do jornal Diário Popular. Esse período ainda o ajudou a conhecer ainda mais profundamente as empresas em que gostaria de investir. Eu tinha uma coluna no jornal Diário Popular, de domingo, chamava Mercado de Capitais. Então eu dava informação, as informações que hoje o Lopes Filho dá. E eu fazia os trabalhos que hoje o Lopes Filho faz. O senhor era uma casa de research, então? Eu era uma casa, só que na época não tinha research, né? Era análise. Fazia uma análise, tá entendendo? Outra forma de conhecer melhor as empresas e tirar dúvidas era ligando na central de relacionamento dos investidores. Detalhe, as ligações eram a cobrar e ia visitar. Visitei todas as empresas de capital aberto da ocasião e fui criando uma percepção muito mais idônea daquilo que era empresa. Depois de sair do Diário Popular, Bassi seguiu sua carreira jornalística em paralelo aos seus investimentos e foi editor do mercado de capitais da revista Market entre 1989 e 1992. O método Bassi de investir é simples de explicar. Comprar ações de empresas em setores perenes que pagam bons dividendos e por alguma razão estão sendo negociadas com preço abaixo do seu valor patrimonial. E então, esperar. O problema do método está na sua aplicação, especialmente na última parte, esperar. A estratégia, segundo Bassi, pode ser seguida por qualquer pessoa, mas exige muita disciplina e paciência, porque mais que investir em ações, Bassi investe em projetos empresariais com perspectiva de sucesso. Comprar ações, para ele, é apenas uma maneira de participar desses projetos. Sua intenção não é revender os papéis no futuro, mas receber parte dos lucros como pequeno acionista. Qualquer um que investir em empresas com fundamentos, sem ter pressa de vender, vai ganhar dinheiro, mas se fizer isso com uma boa estratégia para os proventos, a pessoa fica milionária. No começo da década de 1970, depois de definir que investiria na CESP para começar a montar a sua carteira previdenciária, Bassi estabeleceu a sua primeira meta,
de possuir 100 mil ações da CESP, na época cotada a equivalente 50 centavos cada uma. A empresa foi escolhida porque pagava dividendos mínimos prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor nominal distribuído semestralmente. Na época, sua meta era acumular o equivalente a 5 mil. Segundo seus próprios cálculos, era uma meta modesta e alcançável, e foi posteriormente quebrada em metas menores. A ideia era comprar 1.000 ações por mês. Quando chegou a 100 mil, pouco tempo depois de começar, celebrou sua primeira conquista como um investidor que apenas buscava uma previdência complementar com as ações. A partir desse momento, as metas começaram a crescer e eram seguidamente atingidas. Bassi passou a aplicar a técnica do reinvestimento. Usava o dinheiro que recebia dos dividendos para comprar mais papéis da empresa e aumentar a sua posição na companhia. Assim, em 10 anos de disciplina, paciência e perseverança, acumulou investimentos capazes de ter renda mensal superior a uma aposentadoria do INSS. Isso aí não é eu não sou nenhum sábio. Ao contrário, eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no 8º ano eu já estava aposentado. Em toda a sua trajetória de investidor, Bassi cometeu alguns erros, como investimentos no Banco do Progresso e no Banco Nacional, mas também acumulou outros excelentes acertos. Uma das melhores tacadas foi com as ações do Banco Santander. Bassi começou a comprar os papéis quando eles custavam 50 centavos. Muitos anos depois, em janeiro de 2020, os papéis que ele havia comprado, do tipo preferencial, SAMB 4, chegaram a ser negociados por R$ 25,35. Hoje, cerca de 15 companhias fazem parte do seu portfólio, em sua maioria empresas dos setores considerados por ele perenes, como o setor bancário, transmissão e distribuição de energia e papel e celulose. Entre essas empresas estão Banco do Brasil, AES Brasil, Klabin, Unipar, entre outras. Algumas delas estão na sua carteira há mais de 30 anos. Em algumas circunstâncias, Bassi investe em outras empresas fora da sua carteira de previdência. Ele tem uma quantia separada apenas para esses investimentos de oportunidade, mas usa esse método apenas para se alavancar e depois vender as ações para injetar mais dinheiro em suas 12 empresas do portfólio principal. Mesmo que sejam de um setor considerado perene por ele, há alguns papéis que não entram na sua carteira, como as ações da Petrobras. Há também outras empresas que Bassi não chega próximo, como empresas de turismo, aviação e o varejo de eletrodoméstico. Para entrar em sua carteira, a empresa precisa pontuar bem na sua análise, que leva em conta que os seus produtos e serviços são consumidos por longos períodos de tempo. Se as regras societárias da companhia são bem definidas, a qualidade da gestão, a saúde financeira e os lucros da empresa e a regularidade da distribuição dos dividendos. Para os novatos do mercado que pedem dica, Bassi repete 3 regras básicas. Não colocar na bolsa o dinheiro que pode ser necessário, como a reserva de emergência, embora o próprio Bassi não siga esse conselho, já que ele tem 100% dos seus investimentos na bolsa. Investir apenas em empresas bem fundamentadas e não em dicas de amigo ou de colegas, e nunca vender ações por necessidade. Crítico da renda fixa, que Bassi costuma de chamar de perda fixa, aqui no país, lamentavelmente, os ganhos proporcionados por todas essas operações de renda garantida, não é isso? Que nós denominamos ser renda fixa, são ganhos que, comparativamente à perda do poder aquisitivo, eles se convertem numa postura de perda. Hoje, se nós avaliarmos em janeiro o nosso poder de compra e formos avaliar esse mesmo poder de compra no final do ano, a gente verificará que o inflacionamento desse poder de compra sempre é muito superior àquilo que nos é colocado perante as autoridades. Ou seja, a inflação, ela varia em função de cada um de nós, né? Dificilmente nós podemos imaginar que todos tenham sobre si
a mesma inflação de 3, 4% que o governo acaba revelando. O investidor garante que todo o seu dinheiro está investido em ações. Como ele prefere dizer, em projetos de energia elétrica, celulose, setor financeiro, cloro e soda. Ele também não investe no mercado futuro, pois, segundo ele, não compra vento. E afirma não conhecer ninguém que ganhou dinheiro especulando na bolsa, comprando opções ou com estratégias de alavancagem. Defensor ativo dos direitos dos acionistas minoritários, Bassi reclama dos custos cobrados no Brasil para se investir em ações. Em sua visão, isso afasta novos investidores. Para mudar esse cenário, ele conta com a ajuda da filha caçula. Com 5 filhos e no terceiro casamento, Bassi é um homem de hábitos simples. Mora em um condomínio confortável no Tatuapé, bairro de classe média na zona leste de São Paulo, e 2 vezes por semana dá um curto expediente na Elite, a corretora de valores de onde administra sua carteira de ações. Um mundo bem distante da Avenida Faria Lima, onde fica a maior parte dos escritórios de corretora e gestoras de fundo paulistão. Bassi justifica o endereço dizendo que quanto mais longe da Faria Lima estiver, mais próximo ele estará dos seus valores. Segundo o investidor, na Faria Lima existe muito ego e pouca sola de sapato em fábrica. Para fazer a travessia da zona leste ao centro, o senhor de cabelos brancos bem penteados para trás, com camisas de manga curta e óculos pendurados por cordinha, até pouco tempo utilizava o seu cartão de gratuidade do metrô. Com a maior exposição às redes sociais e o reconhecimento mais constante, precisou deixar o velho hábito, que segundo o mesmo foi criado após um médico a orientar a caminhar mais. Sua filha mais nova, Louise, o acompanhava no trajeto desde os 11 anos e segue os passos do pai. Assim como um dos outros filhos mais velhos, Luiz Bassi Neto, que é assessor de investimento. Mas coube a Louise a missão de espalhar a palavra do pai. Ela, junto com outros 3 sócios, criaram uma empresa chamada Ações Garantem o Futuro, o mesmo nome do projeto desenvolvido por Bassi da década de 1970. Projeto esse que deu origem à sua forma de investir. Nesse projeto, Luiz e seus sócios se dedicam a ensinar a metodologia de investimento em ações de Luiz Bassi. Aos 29 anos, ela tem um currículo invejável. É analista de investimentos certificada da corretora Elite Investimentos e ocupante de cadeiras nos conselhos fiscais de algumas empresas. Desde pequena, Louise foi preparada para assumir os negócios do pai. Quando adolescente, não recebia mesada, mas dividendos, cerca de R$300 por mês de uma carteira montada pelo pai especialmente para ela. Em seu aniversário, pedia ações de presente e seguia os passos do patriarca, reinvestindo quase tudo. Com a sua empresa, Luiz espera ajudar as pessoas a formarem uma carteira de ações para a aposentadoria e levar o legado do pai adiante. Se alguém pesquisar alguma coisa sobre o meu pai na década de 1970, não vai encontrar nada. As pessoas só foram acreditar nele quando se tornou um vencedor. Décadas depois, minha ideia é tentar convencer as pessoas o quanto antes da importância de investir. Para mim, é uma honra poder continuar o legado dele.